Cuidado com a língua. Porque elas são afiadas como uma espada e podem disparar como flechas, palavras cheias de veneno. Salmos 64, verso 3. Eles afiam a língua como espada e apontam, como flechas, palavras envenenadas. Cuidado com a língua. O poder das palavras. A língua é uma das ferramentas mais poderosas que possuímos. Com ela, somos capazes de construir relacionamentos, motivar, ensinar e até mesmo trazer conforto aos outros. No entanto, essa mesma língua pode ser usada para ferir, destruir e espalhar discórdia. O versículo destacado na imagem, Salmo 64, verso 3, nos alerta para o perigo das palavras venenosas e afiadas como espadas, que podem atingir o coração das pessoas como flechas envenenadas. Na vida cotidiana, frequentemente subestimamos o impacto de nossas palavras. Às vezes, em momentos de raiva ou frustração, podemos dizer coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Contudo, uma vez feridas, as palavras não podem ser retiradas. Elas têm o poder de deixar cicatrizes profundas na alma das pessoas, muitas vezes causando mais dor do que qualquer ferida física. Assim, como nos ensina a Bíblia, devemos usar nossa língua com sabedoria e responsabilidade. O poder das palavras no contexto bíblico. A Bíblia fala repetidamente sobre a importância de controlar a língua. Em Tiago 3 versículos 5 ao 6, encontramos uma metáfora poderosa. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. A língua também é um fogo, um mundo de maldade colocada entre os membros do corpo. Essa passagem ilustra como palavras mal usadas podem gerar grandes destruições. Jesus também nos ensinou sobre a importância das palavras, dizendo que elas refletem o que está no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, verso 34. Isso significa que o que dizemos revela nosso interesse e caráter. Portanto, cuidar do que falamos não é apenas uma questão de ética, mas também de espiritualidade. Quando buscamos pessoas mais próximas de Deus, convém também buscar purificar nosso coração para que nossas palavras reflitam graça, roude e amor. As consequências das palavras ferinas. Palavras afiadas podem ser comparadas a flechas envenenadas, como descrito no Salmo 64, verso 3. Uma flecha, ao atingir alguém, causa dor instantânea. O veneno, por outro lado, continua a agir, causando danos mais profundos e prolongados. Da mesma forma, uma palavra dita com intenção de ferir pode continuar ressoando na mente de alguém por dias, meses ou até anos. Essas palavras destroem amizades, abalar casamentos, fortalecem a autoestima e podem até salvar as pessoas de Deus. Quando fofocamos, criticamos ou levantamos acusações falsas, estamos atirando essas flechas. Muitas vezes, o veneno das palavras é mais prejudicial porque seus efeitos não são visíveis de imediato, mas se manifestam no longo prazo, corroendo os relacionamentos e a saúde emocional. Como domar a língua? Diante do poder destrutivo da língua, como podemos aprender a controlá-la? O primeiro passo é reconhecer nossas fraquezas. Ninguém é perfeito, e todos estamos sujeitos a falhas nesse aspecto. A Bíblia nos encoraja a buscar a ajuda de Deus para controlar o que dizemos. O salmista orou: "Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios." Salmo 141, verso 3. Essa deve ser também a nossa oração diária. Além disso, devemos desenvolver uma prática de reflexão antes de falar. Pergunte a si mesmo: essa palavra vai edificar ou destruir? Ela vai trazer paz ou causar conflito? O silêncio, muitas vezes, é mais sábio do que uma resposta impulsiva. Como Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Usando a língua para o bem. Se a língua tem tanto poder para destruir, ela também tem um potencial incrível para construir. Palavras podem curar, incentivar, consolar e trazer esperança. Quando escolhemos usar nossa língua para o bem, estamos refletindo o caráter de Cristo. Um simples elogio ou palavra de encorajamento pode transformar o dia de alguém. Um pedido de perdão pode restaurar relacionamentos quebrados. Uma mensagem de amor pode trazer consolo a um coração machucado. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, e isso inclui a maneira como nos comunicamos.
Descobrimos ser conhecidos pelas palavras de graça e pela verdade que sai da nossa boca. Efésios 4 verso 29 nos instrui: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Conclusão: a língua é uma arma poderosa, e cabe a nós decidir como usá-la. Podemos escolher ser instrumentos de paz e edificação, ou podemos tornar-nos fontes de dor e destruição. A escolha está em nossas mãos. Que devemos buscar a ajuda de Deus para controlar nossa língua, falar com sabedoria e usar nossas palavras para glorificar o Senhor e edificar os outros. Afinal, como seguidores de Cristo, somos chamados a refletir seu amor e segurar em tudo que fazemos, inclusive no que dizemos. Homem, larga esse celular e vai dar atenção para sua esposa. Mulher, larga esse celular e vai dar atenção para o teu marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. 1 Coríntios 7 verso 3. O uso excessivo da tecnologia é uma característica que tem impactado a dinâmica dos relacionamentos humanos, especialmente no casamento. A Bíblia, embora escrita em tempos onde celulares e redes sociais não existiam, apresenta princípios claros sobre a prioridade que devemos dar ao nosso apoio e a importância de manter um relacionamento centrado no amor, respeito e cumplicidade. Em 1 Coríntios 7 verso 3, o apóstolo Paulo instruiu os casais a cumprirem seus deveres conjugais mutuamente. Essa passagem não se refere apenas à intimidação física, mas também ao cuidado emocional, espiritual e à atenção que deve ser dedicada ao outro. No casamento, cada parceiro tem a responsabilidade de se esforçar para suprir as necessidades do outro, colocando o amor em ação de maneira prática e constante. Quando um dos parceiros sente que está competindo com o celular ou qualquer outro tipo de distração pela atenção do parceiro, isso pode gerar um sentimento de abandono e desconexão, algo contrário ao propósito divino do casamento, que é a unidade. Deus criou o casamento como um relacionamento profundo e significativo. Em Gênesis 2 verso 24, lemos que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa, fazendo com que os dois sejam uma só carne. Isso implica uma relação de parceria e prioridade mútua. O excesso de distrações externas, como o uso descontrolado de celulares, pode corroer essa unidade, criando barreiras emocionais e espirituais entre marido e mulher. Muitas vezes, as pequenas negligências diárias, como não dar atenção ao participar enquanto ele fala, podem se acumular e resultar em grandes problemas no relacionamento. Além disso, o uso do celular pode ser um reflexo de outras questões mais profundas. Muitas pessoas o utilizam como uma fuga, evitando dificuldades ou conflitos no casamento. No entanto, a palavra de Deus nos chama a resolver nossas diferenças com amor e paciência. Efésios 4 versículos 2 ao 3 nos exorta: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, apoiando-os aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Ao invés de buscar refúgio em distrações digitais, recomendamos buscar refúgio em Deus, pedindo sabedoria e graça para lidar com os desafios e fortalecer nossos laços conjugais. Além disso, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, Mateus 22 verso 39, começa dentro do lar. Demonstrar amor pela participação não é apenas um sentimento, mas um compromisso diário de atenção, cuidado e priorização. Quando colocamos o celular de lado para ouvir, conversar ou simplesmente estar presente, estamos praticando um amor sacrificial que honra a Deus e ao nosso parceiro. Por outro lado, a tecnologia em si não é problema. Assim como qualquer outra ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo de como formos utilizados. Celulares são úteis para encurtar distâncias, organizar uma vida e até mesmo compartilhar momentos com o colaborar. O problema surge quando eles passam a ocupar um lugar de maior importância para as pessoas que amamos. Mateus 6 verso 21 nos lembra: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso tesouro é na tecnologia, é hora de refletirmos sobre nossas prioridades. Portanto, é necessária intencionalidade para equilibrar o uso da tecnologia com atenção dedicada ao envolvimento. Estabelecer momentos de qualidade, sem distrações digitais, pode ser uma prática simples, mas poderosa, para fortalecer o vínculo conjugal. Compartilhar uma refeição,
Orar juntos ou até mesmo caminhar sem a interferência de celulares são formas de resgatar a conexão e honrar o compromisso diante de Deus. Por fim, precisamos lembrar que, acima de tudo, Deus deve ser o centro do casamento. Quando colocamos Cristo no centro, Ele nos ensina a amar, perdoar e priorizar o outro. A busca pela harmonia no casamento não é fácil, mas é possível quando nos rendemos à orientação do Espírito Santo e decidimos viver conforme os princípios bíblicos. Ao nos desapegarmos de tudo que compete com a nossa atenção e escolhemos focar no que realmente importa, nosso relacionamento com Deus e com o envolvimento, experimentamos a plenitude da graça divina no casamento. Você vive reclamando que é uma pessoa correta e o outro vive fazendo coisas erradas e tem a vida melhor do que a sua. Por acaso, você vai querer estar na pele dele quando ele para acertar as contas comigo no dia do juízo? Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Provérbios 24, verso 1. A justiça de Deus e a inveja do ímpio. Muitas vezes, como cristãos, podemos nos sentir frustrados ao observar as aparentes ameaças daqueles que vivem de forma contrária aos princípios de Deus. Vemos pessoas que, mesmo praticando a injustiça, mentindo ou prejudicando os outros, parecem alcançar riquezas, sucesso e reconhecimento. Isso pode gerar em nós um sentimento de indignação ou até mesmo inveja. No entanto, a Bíblia nos exorta a enxergar essas situações com os olhos da fé, entendendo que o plano de Deus vai muito além do que podemos compreender. O livro de Salmo 73 nos oferece uma reflexão profunda sobre essa questão. O salmista Asaf confessa sua luta interna para ver os ímpios prosperarem. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi as derrotas desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Atingidos por doenças humanas. Salmo 73 versículos 2 ao 5. Asaf se sentiu desanimado ao perceber que, enquanto ele buscava viver em retidão, os ímpios simplesmente desfrutavam de uma vida livre de problemas. No entanto, ao entrar nos santuários de Deus, ele teve uma revelação divina. Até que entrei nos santuários de Deus e compreendi o destino deles. Certamente os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Salmo 73 verso 17 ao 19. Deus revelou a Asaf que as ameaças dos ímpios são apenas temporárias e que o destino final deles será uma destruição, caso não se arrependam. Por outro lado, o justo, mesmo enfrentando dificuldades, pode descansar na certeza de que Deus é fiel e recompensará sua fidelidade. A palavra de Deus também nos alerta contra o perigo de compararmos nossas vidas com as outras. Em Provérbios 24 versículos 1 ao 2, somos exortados: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois o seu coração trama violência, e os seus lábios falam sobre maldades. Deus nos lembra que a inveja dos ímpios não nos traz benefício algum, mas pode desviar nosso coração da paz e da confiança no Senhor. O chamado é para permanecermos firmes, vivendo de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Ele é justo e recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Além disso, Jesus nos lembra em Mateus 6 versículos 19 ao 21 que devemos colocar nosso foco no eterno, e não no que é passageiro. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde o traçado e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará em seu coração. Por isso, ao invés de alimentar a inveja, somos chamados a confiar na justiça de Deus e no plano perfeito que Ele tem para nossas vidas. Ele nos sustenta, guia e fornece tudo o que realmente precisamos para cumprir o propósito para o que fomos criados. Por fim, lembre-se da promessa de Romanos 8 verso 28. Sabemos que Deus envelhece em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, confie em Deus e persevere na retidão. Sua recompensa não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Senhor, que julga com justiça e abençoa aqueles que andam segundo os seus caminhos. A parábola do agricultor e do vizinho avarento. Havia em uma vila distante um homem chamado Eliabe, conhecido por sua devoção e retidão. Eliabe era agricultor, dedicava seus dias ao trabalho árduo no campo e reservava sempre um momento para orar e agradecer a Deus.
Ele acreditava que sua colheita era fruto da vitória divina e da sua honestidade. Ao lado de sua propriedade vivia Jorão, um homem rico e avarento que prosperava explorando os outros. Jorão adquiriu terras com ameaças, mentia nos negócios e acumulava riquezas sem se preocupar com o bem-estar dos trabalhadores. Sua mansão brilhava à distância, e seu estilo de vida chamava a atenção de todos na vila. Eliabe, ao passar por aquela casa grandiosa todos os dias, começou a se perguntar: Senhor, por que Jorão, que é desonesto e injusto, tem tanto enquanto eu, que procuro andar em tua vontade, tenho apenas o suficiente para viver? Certa noite, enquanto Eliabe orava em meio às suas dúvidas, o Senhor lhe respondeu em um sonho. Ele viu duas cenas distintas. Na primeira, Jorão estava sentado em sua sala de jantar cheia de ouro, mas ao seu redor havia sombras que o sufocavam e o deixavam inquieto. Ele estava sozinho, consumido por medo e desconfiança. Na segunda cena, Eliabe estava em sua casa simples, rodeado por sua família e vizinhos. Não havia luxo, mas havia alegria, paz e gratidão. No sonho, Deus falou: Eliabe, o que você vê em Jorão é uma borboleta que não vem de mim. Ela é passageira como a neblina da manhã. Ele tem riquezas, mas não tem paz, e um dia prestará contas por tudo que fez. Mas você, que me busca, tem algo que ele não pode comprar: um coração satisfeito e uma eternidade comigo. Quando Eliabe acordou, sentiu paz em seu coração. Ele compreendeu que não deveria invejar o sucesso aparente de Jorão, pois a verdadeira riqueza era viver na presença de Deus e obedecer à sua palavra. Alguns anos se passaram, e a colheita de Eliabe prosperou. Ele continuou humilde, ajudou os necessitados e orava por seus vizinhos, incluindo Jorão. Um dia, os negócios de Jorão chegaram a ruir, seus aliados o traíram, e ele perdeu tudo o que tinha. Desesperado, Jorão foi até Eliabe em busca de ajuda. Eliabe, lembrando-se do que Deus lhe havia ensinado, o recebeu com amor e disse: Jorão, riquezas vêm e vão, mas a paz e a alegria verdadeira só vêm de Deus. Deixe de lado suas práticas injustas e confie no Senhor, pois Ele é misericordioso e pode transformar sua vida. A história de Eliabe e Jorão se manteve por toda a vila como um exemplo de que não devemos invejar o ímpio, mas confiar que Deus é justo e recompensar aqueles que permanecem fiéis a Ele. E assim, Eliabe continuou sua vida em paz, e Jorão, tocado pela segurança de Eliabe, começou a mudar seus caminhos, aprendendo que as verdadeiras prosperidades não estão no que acumulamos, mas em como vivemos diante de Deus. Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários. Você ainda não se inscreveu no canal? É só clicar no botão abaixo inscrever. Deus abençoe sua vida.